Bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. No último capítulo, nós terminamos falando sobre Wilhelm Canaris e a Abwehr, o serviço de inteligência militar dos alemães. E também nós notamos que esse órgão teria que ser enganado com uma mentira que fosse tão perfeita que jamais pudesse ser descoberta. Qual era a ideia? Convencer os alemães de que deveriam mover suas tropas da Sicília para a Grécia, e que o desembarque das tropas aliadas para apoiar o dia D, a Operação Overlord, seria exatamente naquele país e não na Sicília, como se pensava inicialmente. Dois oficiais britânicos do serviço de contra-inteligência tiveram uma ideia muito arriscada, uma ideia muito avançada para a época. Eles eram Ewen Montagu e Charles Fraser Smith. É interessante lembrar que o Charles Fraser Smith inspirou um personagem dos filmes 007. Ele era o equivalente ao personagem Q, justamente o inventor de todos aqueles aparelhos, todas aquelas pequenas armas que o 007 usava em seus filmes. E qual era o papel dele no serviço de inteligência inglês? Era justamente esse. Ele criava todas aquelas traquitanas, pequenas máquinas fotográficas, microfones, canetas envenenadas. Todo esse aparato, todos esses truques de espionagem eram produzidos por Charles Fraser Smith. Muitos afirmam, inclusive, que Ian Fleming, o criador de 007, era justamente um dos oficiais que dirigiam e participavam desta operação. Seja como for, Charles Fraser Smith seria aquele responsável pelas características e pelas análises físicas da ideia que eles tinham, que eles haviam pensado e que eles iriam produzir. E qual era essa ideia? Bom, era preciso que a informação chegasse aos alemães de modo crível. A ideia de mandar um agente com essas informações, que ele saberia essas informações e passaria aos alemães, foi logo descartada, porque ninguém ia resistir a um interrogatório por parte da Gestapo. Cedo ou tarde, essa pessoa acabaria cedendo e revelando a verdade. Portanto, a ideia de mandar um agente, praticamente um suicida, ela foi logo descartada. Qual foi a ideia então? A ideia então foi enviar um cadáver. Como assim um cadáver? Qual é a ideia que está por detrás de enviar um cadáver? Muito simples. A ideia era criar um personagem, uma pessoa que não existe, um oficial britânico, e ele sofreria o acidente e depois seu corpo seria recuperado e na posse dele os planos de invasão da Grécia. Mas quem seria e como seria esse personagem? Bom, primeira observação, ele teria que ser um oficial britânico, não poderia ser um general ou alguém conhecido, porque se fosse conhecido, se fosse uma pessoa destacada, ela seria verificada pelos alemães, que obviamente desconfiariam de quem fosse, e que o cadáver não pertenceria a essa pessoa. Então teria que ser um oficial de classe média, intercalado, uma hierarquia média, né? Provavelmente, e como se acabou se decidindo, uma patente de capitão. Um capitão, em regra, na Inglaterra, no exército naquela época, tinha entre 30 e 35 anos. Então, se fôssemos encontrar um cadáver, iria ser um cadáver de uma pessoa em torno dessa idade, de 30 e 35 anos, que corresponderia em tese ao posto e hierarquia de capitão. Mas não seria só isso. Ele teria que ser um personagem, ele teria que ter uma vida, ele teria que ter família, relacionamentos, ele teria que se vestir, em resumo, ele deveria ter todas as características de uma pessoa que existisse, mas não existia. Qual foi a primeira ideia? A primeira ideia foi a produção, o uso de roupas, evidentemente. Essas roupas que o cadáver vestiria, elas teriam que ter sinais de desgaste, exatamente que teria se uma pessoa estivesse usando. Então,
Foram compradas roupas, foram usadas fardas, e os próprios oficiais de inteligência passaram a usar as roupas deste personagem, como se fosse William Martin. Por que o nome escolhido foi William Martin? Esse foi outro detalhe. Foi feita uma pesquisa no departamento pessoal do exército britânico e descobriu que esse era o nome mais comum existente entre os capitães. William Martin era um nome comum naquela época. Então, se a sua identidade fosse descoberta nos documentos William Martin, com certeza os alemães poderiam identificá-lo como um entre centenas ou dezenas de oficiais que realmente existiam. Mas além do nome, que realmente existia, eles deveriam ter outras características. A primeira, uma característica, era uma família. Ele deveria ter um pai, uma mãe. Decidiu-se então que para criar um vínculo suposto com um pai inexistente, seria produzida uma carta de seu pai para ele, cuja origem seria uma cidade no interior da Inglaterra. Isso era muito comum na época, porque os idosos, aqueles que não participavam, se escondiam no interior, onde estariam a salvo dos bombardeios alemães. O local escolhido foi uma pequena cidade de Mold, no interior da Inglaterra. E o detalhe é que essa carta foi produzida com um papel de cartas do hotel. E no hotel foi feito, naquela data, o registro da presença, falso obviamente, o registro da presença do pai do personagem William Martin. Outro detalhe específico com relação aos planos, a estratégia que era usada para criar a confiança era sobretudo os planos. Por quê? Porque obviamente os alemães iriam verificar detalhadamente toda a possibilidade, todos os vínculos, todos os sinais de que aquele plano tivesse vindo realmente do alto comando britânico. E como isso foi feito? Muito simples. Os generais que assinaram o plano de invasão da Grécia foram realmente os comandantes da época. Eles mesmos assinaram, produziram, escreveram, planejaram a invasão da Grécia como se a Grécia realmente fosse ser invadida. E até o papel usado era o papel que eles pessoalmente usavam naquela época. Então a pasta que continha esses documentos tinha que ser perfeita, e esses documentos tinham que ser perfeitos até o ponto em que eles fossem indistinguíveis dos planos originais. A pasta que fora usada era uma pasta que realmente foi usada para o transporte de documentos secretos. Ou seja, esta pasta, ela correspondia exatamente àquilo que se supõe que seria aquilo que um oficial que tivesse realmente possibilidade de usar para transportar os planos de invasão da Grécia. E havia também uma outra possibilidade, um outro indicativo que não podia deixar de ser inserido. William Martin deveria ter uma esposa, uma namorada, uma noiva. Então criou-se uma personagem chamada Pen, que seria a sua namorada. O papel de Pen era exercida efetivamente por uma oficial do serviço secreto inglês. Jean Leslie era a oficial que produzia cartas apaixonadas que eram respondidas por outro oficial e que eram retrucadas por ela, inclusive com discussões ou com controvérsias com relação a encontros amorosos. Este foi mais um detalhe, mas haverá outros e nós vamos ver isso no nosso próximo capítulo. Fique conosco. Meu nome é Márcio Cristino. Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe para que possamos explicar, para que todos possam conhecer a ideia do que é desinformação e pós-verdade. Muito obrigado.